Pessoal, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Dalton? Boa tarde, Godinho, boa tarde, Marcos. O Marcos está mudinho. Vamos levantar a data. Hoje é Voltamos. Opa! Agora sim, 3 aí juntos, novamente. Maravilha. Então, hoje é 27 de agosto de 2022, né? São 15h59 agora. Eu sou o Dalton Campos Roque, eu estou em Curitiba, na capital do Paraná. E vocês, meus amigos? Bom, vamos lá. Estou aqui ainda, continuo no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Sou o Marco César, conhecido como MCF. Os velhos aí que acompanham essa estrada. E eu hoje, ocasionalmente, estou em Erechim, um ambiente emprestado. Arrumei um improvisado ambiente para poder me reunir com vocês aqui para a nossa conversa de hoje. Erechim, Rio Grande do Sul. O Godinho é sempre mobile, né? Ele deve ter aquelas antenas nos furgões dele, ou no furgão dele. Cosmopolita, né? Que daqui a pouco nós vamos ouvir ele dentro do rádio amador no carro. Isso aí. Pois é. Então hoje nós estamos trazendo um assunto bacana, que daí foi o Dalton que sugeriu, né? E nós vamos fazer uma confluência aí com outros assuntos também, que o Marcos César também domina muito bem, que é a apometria. E por carona na apometria, sobre aquilo que ela trabalha, onde ela trabalha, os ambientes onde ela pode trabalhar. É claro que aqui tem uma coisa interessantíssima, nós temos experiências que são, isso nos dá um assunto multidisciplinar, porque cada qual está trazendo o seu assunto de uma forma muito distinta. Eu acho muito bacana poder debater sobre esse ponto de vista, né? Eu acho isso aí bacana, antes de cortar o Dalton, o assunto apometria, ó, é óbvio que os dois o dominam muito mais pelo contexto, né? E quando falamos contexto é pela prática, né? A vivência, a materialidade através de documentação, né? Pela experiência, sejam eles por livros ou livretos ou comentários, né? E que tem tudo muito a ver com aquilo que nós também trabalhamos do lado de cá, que é referência à magia ou à projeção, né? Desse pensamento que é a fonte que cria justamente essas magias, ou esses movimentos, né? A apo, né? Que está saindo, que está se esticando, que está seguindo para algum lugar para tratar alguma coisa ou alguém ou a si mesmo. Tem tudo a ver com a Antigoécia, que é a minha parte. Uma experiência que tem um pouquinho a ver com também um pouco da apometria. Queremos aprender com o Marcos aí essa parte. Eu estou curiosíssimo. Na hora que ele falar sobre isso, eu vou ficar igual uma coruja, caladinho, com os olhos bem arregalados e os ouvidos antenados. Aliás, antes que nós nos esqueçamos, este é o nosso encontro semanal do Papo Universalista, não é isso? Exatamente isso. Olha que maravilha, que coisa legal isso. Exatamente. Uhum. Eu quero dizer, antes de começar também, que na verdade já começamos, né? Que eu sinto uma alegria profunda em poder finalmente me reunir com vocês, porque essa era uma combinação que já fez aniversário, né? Faz tempo que nós estamos planejando para que isso aconteça. É verdade, né? Realmente. Desde que nós saímos da colônia do Grande Coração, eu estava morrendo de saudade de vocês, cara. Vocês estavam fazendo uma falta desgraçada, né? Agora, finalmente, com a graça de Deus e dos amparadores, né? Eu consigo rever vocês aqui nessas novas atmosferas de universalismo, né? De flexibilidade, porque nós somos egóicos, errados, falíveis, iguais a todo mundo, mas a gente está tentando trilhar um caminho de flexibilidade, tentando aprender essa flexibilidade, né? Porque o legal é a gente perceber o que não somos, e a gente só procura o que não tem. Então a gente procura o amor porque a gente não tem, a gente procura a compaixão porque não tem, e vai trilhando, errando, caindo, levantando e aprendendo. Então, esses encontros, né, esses reencontros, né, nos enriquecem, né? E isso é muito gratificante. A alegria minha também é imensa, é um júbilo, gente. Muito obrigado por estarmos aqui, viu? Muito bacana.
O ponto, o Dalton, que você colocou, ainda que não seja da própria pauta, ela tem uma dimensão gigantesca. O intuito, né? Qual é o objetivo? Quando a gente começa qualquer pesquisa, né? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade de algo? Né? Para não ser tão emotivo, tem que usar a razão com equilíbrio. Qual é o objetivo perante tantos outros canais ou trabalhos semelhantes, que muitas vezes é mais para projetar a si próprio do que despertar o outro, né? E isso acontece muito. O nosso diferencial, nesse momento, é fazer com que demonstre que, ainda que possamos ter diversas vertentes ou ideias, sejam elas aproximadas ou diferentes, esse sentido de humanização, de harmonização, ela é fundamental. O conhecimento que nós estamos passando para as pessoas que vão nos ouvir acaba demonstrando, poxa, o Marcos é uma pessoa comum, o Dalton é uma pessoa comum, o Marcos é uma pessoa comum, tem seus problemas e seus defeitos, e não deixam de trabalhar. Não existe um defeito que faça com que estas pessoas possam se achar uma autoculpa ou uma autossabotagem e dizer que, não posso fazer isso. Não, só os mais sagrados podem fazer isso. Quem sou eu para poder receber uma mensagem, talvez um inspirador, de alguém de uma das altas esferas? Isto que faz uma autossabotagem. A demonstração da humildade, a demonstração da simplicidade é a conexão maior com eles. O problema é não ter a disciplina, a constância. Isso é um diferencial. Você está apaixonado em trabalhar, sendo uma pessoa comum, com erros e tropeços, e muitos erros, isso não significa que você não consiga chegar lá no self da alma, lá no ápice, e conseguir um contato com essas entidades que possibilitam transmitir para as pessoas que precisam ouvir. Sem dúvida. Até porque você levantou um assunto, Marcos, que é algo que eu tenho debatido, tenho conversado com as pessoas, e eu costumo falar de uma forma muito objetiva, talvez um pouco mais dura do que você colocou esse assunto. Porque tem um primeiro ponto que me chama muito atenção. A humildade e a disponibilidade em relação ao próximo são características, ou melhor, são virtudes dos espíritos evoluídos. Eles são humildes e eles estão disponíveis para aqueles que de fato necessitam, mas não basta necessitar, é importante querer, necessitar e querer, é uma combinação que precisa acontecer para que o alto passe a olhar para aquelas pessoas que de fato estão ali precisando de um pouquinho. A gente fala de luz no seu caminho, mas não é luz no seu caminho, é de uma elucidação, de uma orientação, de uma dica. Trilha por aqui, que luz é outra coisa. Né? Nós estamos falando de esclarecimento moral, de esclarecimento do indivíduo. E eles, quanto mais evoluídos, mais disponíveis, mais humildes eles são. Orgulhosos somos nós, e porque eu compreendo que nós devemos até ser um pouquinho orgulhosos, devemos ter as nossas couraças emocionais e devemos ter aqueles defeitos, que isso é uma coisa natural, porque nesse mundo nós precisamos disso. Aqui nesse planetinha que muitos falam que é o paraíso, ele é o paraíso, ele é lindo, maravilhoso, magnífico, tem tudo aquilo que nós precisamos, mas é uma terrinha de expiação, camaradas. É uma coisa sofrida. E aí, se você for 100% honesto, se você for 100% transparente, você vai ter problemas. Nós precisamos diminuir um pouco os percentuais. Não digo que tem que ser desonesto, eu digo que tem que ser reservado. Eu não digo que não tenha que ser transparente para as pessoas no sentido de se esconder, no sentido de apunhalar pelas costas, no sentido de trapacear. Mas estou dizendo no sentido da reserva, porque as pessoas, a maioria delas não sabe lidar com os nossos pontos fracos, sem usar isso contra nós. Então, nesse mundo onde nós estamos tentando galgar a nossa evolução, nós temos armadilhas por todos os cantos e não raro essas armadilhas são postas por aqueles que nós tomamos por nossos amigos. Eles não são nossos amigos, mas nós, por alguma razão, gostamos deles ou nós necessitamos interagir e, nesse sentido, eu acho magnífico poder participar de um grupo de pessoas bacanas que são buscadores, que são vocês. Eu tenho o maior orgulho de participar disso aqui, porque é aí que nós conseguimos o verdadeiro crescimento, porque nós estamos unidos pelo bem, nós estamos unidos por um mesmo propósito, e é muito provável que se eu em algum momento contar para você sobre as minhas angústias, porque as tenho muitas inclusive, é bem provável que se eu falar sobre algum problema, algum defeito que eu ainda tenho, que eu estou aqui tentando trabalhar, vocês não vão usar isso contra mim. Então, feliz daquele que tem alguém ou que tem amigos que não usam as fragilidades dele contra ele próprio. Então, eu acho muito bacana. E uma das características dos bons espíritos
é essa. É no sentido de se colocarem como os grandes orientadores, mas não porque eles são os maiorais, porque eles sabem de fato orientar. E aí tem um outro fator que eu acho muito bacana, que vocês vão concordar comigo, porque nós estamos atravessando praticamente o mesmo caminho, que é a maturidade do corpo. E a maturidade do corpo, o amadurecimento do cérebro, que só vem com a idade, ele traz uma capacidade do espírito melhor se manifestar. Então, aquela coisa da perspicácia, da percepção, da sensibilidade mediúnica, da sensibilidade espiritual, que nós trazemos como nossa natureza de espíritos em evolução, ela aparece, ela aumenta um pouco mais porque nós sofremos um amadurecimento físico. E aí nós trocamos as convicções. Eu era uma pessoa de muitas convicções no passado, por ideias que são mais ou menos flexíveis, porque nós sabemos que temos aí a eternidade para evoluir. Nós não precisamos fazer o nosso doutoramento aqui para nos tornarmos avatares em uma única encarnação. E aí nós falamos, não, deixa eu tirar o pé do acelerador, vamos trabalhar mais devagar, vamos caminhar mais devagar. Então isso eu acho muito bacana, porque os bons espíritos, eles riem, inclusive, quando percebem. Eu, pelo menos, dentro da minha percepção, da minha vaga percepção em relação ao mundo espiritual, cada vez que eu fecho os olhos e tento me sintonizar com a frequência desses bons espíritos, eu os vejo rindo. Olha a ingenuidade, eles dizendo, olha a ingenuidade dele, ele está se cobrando muito. Mal ele sabe que ele tem a eternidade pela frente para poder trabalhar. Então, esse é um aprendizado que com a idade física, ele se torna cada vez mais sólido, mais claro, né? Uma coisa que eu não esqueço muito é que o semelhante se atrai. Então, eu sempre procurei e me procuro me cercar de pessoas que sejam boas, que sejam positivas, inclusive que possam até me ensinar, que saibam mais do que eu, né? Em todos os sentidos, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, e possam me ensinar, né? Então, eu faço questão de estar com os melhores. Bom, nem todos os melhores me acolhem ou querem saber de mim, mas evidentemente que a lei de semelhante é imperativa. Aqueles que vibram numa intenção semelhante, e a predominante é a intenção espiritual, eles vão se reagrupar de alguma forma. E a respeito do que o Godinho falou, nós sofremos dois tipos de identificação. A identificação positiva e a identificação negativa. Isso é uma pulsão psicológica incontrolável. Isso vem do inconsciente, né? Isso é um vulcão em erupção dentro de cada um de nós. Então, quando uma pessoa vê o Godinho assim, gostei do Godinho, que legal, aí ele começa a admirar, vou ler o trabalho dele. Aí, quando a pessoa gostou do Dalton, é a mesma coisa, gostou do Marcos, do trabalho, né? E até exagera um pouquinho, floreia um pouquinho. A identificação negativa é aquele cara que vai criticar. Então, ele vai perceber instintivamente, intuitivamente, os nossos traços negativos, né? A energia delituosa na nossa aura que vem do passado, porque ela existe, e ele vai se identificar com ela porque ele tem isso aqui ali dentro. Todos têm as duas coisas, mas você instintivamente vai escolher qual lado da moeda você quer se identificar, né? Então, tá jogada essas sementes aí aos ventos, para quem puder entender, que entenda, tá? Então, a identificação negativa é negativa em todos os aspectos, mas a identificação positiva, ela pode ser desdobrada em outras nuances. Aí o indivíduo que gosta de um peão interdimensional, porque nós não passamos de peões interdimensionais, porque a gente na obra a gente é pedreiro, meu filho, pedreiro e servente, a gente é peão. Aí a pessoa chega e fala, mas que bonito o seu trabalho, mas que legal, que não sei o quê. Atrás dessa fala tão elogiosa, está escrito assim, ainda bem que tem alguém para fazer, porque eu não vou fazer de jeito nenhum. Então, a pessoa está se esquivando da própria responsabilidade consciencial evolutiva que ela tem diante de si mesma.
Então, ela se esconde até atrás de uma fachada bonita, que é a identificação positiva. Antes eu não tolerava isso, né? Eu era um pouco grosseiro, agressivo, e agora eu aprendi a lidar com isso, porque né, a maturidade, né, os erros, os traumas que a gente passa, as dores emocionais, né, vão burilando aquele carvão, né, aquela pedra bruta, numa pedra, uma pedra melhor. E aí nós vamos prosseguindo, né? Essa aí é a minha visão. Bacana isso. É importante também, apesar de eu ter falado um pouco sobre como é importante demonstrar, não porque a gente queira mostrar para ninguém, mas que elas possam sentir muito, com toda a simplicidade, na verdade, sentir que somos pessoas normais. Não tem nada de anormal, fenomenal em relação a isso. Eu vejo muitas pessoas doentes, que isso tudo, esse assunto vai adentrar no assunto apométrico de magia, tem tudo a ver com o que nós estamos conversando. Eu vejo as pessoas se adoecendo muito porque elas estão tentando ser o que não podem ser. Elas entram, seja elas na doutrina espírita ou nos movimentos karmatizistas, eu não gosto de falar esse nome, mas cortadamente para poder ter uma boa compreensão de movimento, né, de sentimento ou de crença em relação aos seus desejos, as pessoas adoecem porque eu jamais vou ser igual àquele outro. E aí você sai de um centro espírita ou de uma palestra com aquela sensação que é boa, ao mesmo tempo é uma coisa que você fica um sentimento meio que amargurando homeopaticamente que acaba te adoecendo. Em vez de te curar, fazer uma autocura, a terapêutica ela não é tão boa. No momento que você percebe que você não precisa estar ou ser um Kardec, ser um daqueles ícones do espiritismo ou um ícone do movimento universalista, os grandes pensadores, sejam eles budistas ou Chico Xavier. Vamos falar dos dois ícones, de Chico e de Valdo. Quantas pessoas eu vejo ainda com uma certa... aquele sentimento, como eu vou chegar até lá, né? Tantos problemas eu tenho, realmente eu devo muito ao passado. E as pessoas se preocupam muito em falar do passado, essas consequências que está fazendo essa automagia, que aí que a magia é energia, você vai tratando do lado ruim. Você nunca vai ser igual àquele outro. Você não vai conseguir encaixar o seu pé no passo, mas você pode seguir em paralelo esses passos. Cada um destes ícones são roteiros. Vejo muita gente colocando as pessoas, os ícones, como altar. Colocar, sabe, o santinho de altar? Vai colocar as pessoas no altar. Aí vem aquele ícone, sejam espíritos, ou karmatiziano, ou seja um Godinho, um Dalton, eu boto a gente no altar, né? Tudo fica seguindo a gente. Não é isso, somos apenas roteiros. Todos têm seus belos roteiros e devemos seguir os roteiros daqueles que nos fazem bem. Sem a angústia de achar que vamos ser aquela pessoa. Jamais você vai ser. Mas a sua conduta, a tua boa vontade de seguir em paralelo às tendências, às suas possibilidades é que vai criar suas capacidades e suas virtudes. É isso que faz a pessoa bem não adoecer. Se não sair desses locais, é aquele sentimento achar, estou tão ruim, não consigo nada, estou sem emprego, eu estou com crise familiar, estou com crise comportamental com alguém, seja ele ou ela. Então nós ficamos nos ferindo, né, fazendo uma autossabotagem sobre coisas que não deveriam estar à nossa frente. Deveriam ser tratados com muita simplicidade em relação a isso. Tem tudo a ver com o assunto de hoje. Isso aí ocorre por causa de duas coisas. A fundamental é a falta de propósito existencial que as pessoas não encontram na vida. Ela tem que encontrar o caminho do Dharma dela. Uma vez que ela encontre isso, não significa que ela vai ter uma vida extasiante. Nós três estamos no caminho do Dharma, indubitavelmente. Mas nós não temos uma vida extasiante. Os nossos sofrimentos são os mesmos de todos os 8 bilhões desse planeta. Mas nós encontramos o propósito. Então, enquanto a pessoa não encontrar o propósito, está sujeito àquilo que o Marcos falou. E número 2, um detalhe específico, a pessoa vai na igreja, vai no centro, aí tem o palestrante lá, e aí ele palestra com um tom moralista. Esse tom moralista, que dá uma falsa aura de perfeição, diminui o seu público. Então, a falta de discernimento, a falta de humildade, a falta de simplicidade daquele palestrante, tá? Causa um degrau, uma diferença para o seu público. E
causa isso que o Marcos está falando. E isso hoje em dia é absurdamente acentuado pelas redes sociais. Que eu vejo lá o Zezinho no Instagram de férias lá em Búzios, né, postando as fotos bacanas e eu fico com inveja dele. Né? Puxa, ele tem a vida muito boa, olha a minha vida. Quer dizer, por um lado, essa depressão coletiva, essa ansiedade coletiva, ela tem lá na frente um ponto positivo também. Porque se as pessoas não acordam, né, pelo discernimento, pelo amor, pelo aprendizado, pelo esforço, a dor, uma hora, né, aquilo vai criar um colapso, é coletivo, e o coletivo vai acordar para buscar o propósito. Porque tudo é em função do prazer efêmero, né, e das sensações assim, fundamentais, primordiais, da carne, da emoção, do psiquismo. Né? Então, isso é um problema de paradigma. É o materialismo, né? É o ceticismo, é a negação. Na verdade, não existe ceticismo. Né? Para mim, só existe negação. Então, isso aí, as redes sociais deram uma visibilidade muito boa, que dá para você analisar o nível planetário por uma rede social. Né? E olha que não é todo mundo que tem acesso a equipamento e nem à internet. Então você vai lá nas redes, vê as teorias das conspirações, vê aqueles absurdos. Aí você fala, este é o planeta em que estamos. Não, nós precisamos contribuir com a reforma disso tudo que está aí, com a nossa gotinha de peão interdimensional. Sem dúvidas. E tem algo que vocês comentaram que me chamou a atenção para o fato de que nós precisamos considerar outras duas questões, Dalton e Marcos, que é a questão do ser e a questão do ter. O orientador, o palestrante, o doutrinador, o líder do grupo, seja o título que for, ele precisa compreender que ele, antes de ser aquela criatura que está ali exercendo aquela função, que às vezes é uma função de status, e na nossa sociedade nós temos muitos exemplos de funções que dão status. Antigamente era o gerente do Banco do Brasil, que era uma criatura que tinha muito status, até mais que médico, depois médico, juiz, essas pessoas, elas têm funções importantes, elas desempenham funções importantíssimas para a manutenção social. Porém, elas continuam sendo humanas e elas não podem, não devem, não conseguem, não conseguiriam renunciar a essa humanidade. Ou dentro da casa espiritualista, dentro do aspecto espiritual ou dos grupos ou das agremiações que têm surgido por aí nos últimos tempos, é preciso observar que o indivíduo que está ali, apesar de ele se colocar muitas vezes com uma roupa específica, seja um jaleco, seja uma túnica, é apenas uma aparência que ele construiu. Talvez ele gosta daquela imagem, ele preferiu construir a imagem, uma autoimagem daquela forma. Mas as pessoas precisam aprender a olhar não para o indivíduo, não para as aparências. As pessoas precisam aprender, daí entra aquilo que o Dalton disse, precisam aprender a olhar através daquilo, para perceber o que está lá no íntimo da pessoa. E o que está no íntimo da pessoa se revela de alguma forma pelas coisas que ela faz para o dia a dia dela. Então existe essa diferença, essa distância entre aquilo que a pessoa é, o discurso dela, e o que ela faz no dia a dia. E um dos processos de alinhamento desse diálogo com as nossas ações, o nosso discurso com as nossas ações, ele começa, na minha opinião, pelo autoconhecimento. Nós precisamos, em outras palavras, como os nossos avós, os mais antigos diziam, mas vá se enxergar, criatura. Diziam assim, né? Se enxergue, você não se enxerga? Quer dizer, olhe para si e veja de fato as coisas que você tem lá dentro e não viva só de aparências. É um belo conselho, mas que costumava doer muito,
porque soava ofensivo. Quer dizer, a pessoa recebeu um xingamento desses em público, é uma coisa ofensiva, e ainda é uma coisa ofensiva, mas traz uma verdade ali, porque diz assim, vamos nos enxergar, vamos olhar para nós, vamos aderir ao autoconhecimento, e aí nós não temos, tem um outro fator, nós não devemos em aspecto algum, em momento algum, repudiar os nossos defeitos, porque temos eles, e são muitos, e aqueles que não descobrirem defeitos vão descobrir, e eu descobri mais defeitos do que eu sabia que tinha ao longo do tempo. Quer dizer, você começa a entrar nessa jornada de autoconhecimento, você começa a descobrir um universo de coisas que você não sabia que tinham ali. Por quê? Porque sendo aquelas pequenas manias, né? E é engraçado isso. Tem os grandes defeitos e tem as pequenas manias. Aquelas pequenas manias também são os defeitinhos que nós levamos uma encarnação inteira e não conseguimos resolver, porque são aqueles defeitinhos, aquelas manias teimosas que nós falamos, não, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, eu sou teimoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, são os pequenos defeitinhos que nós também precisamos ao longo do tempo trabalhar. E aí, nós precisamos entrar no assunto apometria, nós precisamos entrar no assunto Goécia, anti-Goécia, magia, essas coisas todas. Vamos trabalhar, falar um pouquinho sobre essas nomenclaturas todas aí, e aquilo que nós, como nós enxergamos, que era o que nós já estávamos conversando. Mas o que eu quero dizer é que quando nós nos propomos adentrar nesse universo, apometria, nas técnicas em si, nos enunciados dela. Eu quero falar sobre os enunciados em algum momento, mas quando nós vamos entrar nisso, nós precisamos compreender uma coisa. Ela é essencialmente a vontade de querer. Começa por aí. Eu só consigo moldar a energia no momento em que eu coloco a minha vontade de querer, que é aquela ação volitiva que o Dr. Lacerda falava, mas que outros aí também dizem, olha, você tem que ter vontade, você tem que partir para a prática. O partir para a prática me atrai, me agrada muito. E aí entra aquela outra questão, que as pessoas colocam, poxa, mas eu não sou capaz, eu sou pequenininho, como muitos dizem, não, eu não tenho condição de estar trabalhando, quem sou eu para trabalhar? Uma hora de estudo já torna você qualificado para fazer alguma coisa, até porque o Dalton falava do pedreiro, do servente, aí você fez lembrar da primeira aula que eu tive semana passada com um professor que eu tenho uma admiração profunda, que ele é juiz de direito, e ele dizia isso, que lá na juventude dele ele foi até pedreiro. Daí ele disse, não, pedreiro não, porque pedreiro é especialista, eu era o servente do pedreiro. Então, na verdade, nós somos meros aprendizes aqui, nós não somos especialistas, nós recebemos as titulações do mundo físico, mas nós estamos engatinhando nessa longa caminhada. E eu falo dessa forma, não falo para me engrandecer, não falo nem para rebaixar os demais que têm uma autoimagem mais elevada, porque a minha autoestima ela é até um pouco mais baixa do que eu acho que deveria ser. Mas eu prefiro manter ela um pouco mais abaixo da linha normal, para não ferir aí, para não me ferir, né? E aí, quando nós falamos da questão apométrica, ela se torna uma ferramenta tão poderosa, e eu acho até, Dalton e Marcos, eu acho que anos atrás, 20 e poucos anos atrás, mais ou menos aí quando o Dr. Lacerda talvez ainda estava aqui no plano físico, e que ele desenvolvia e aprimorava as ferramentas, porque ele passou muitos anos, quase toda a vida dele, pesquisando esse negócio e colhendo resultados interessantíssimos. No que diz respeito aos tratamentos espirituais, porque precisamos lembrar aqui que ele era médico, ele era um homem da ciência, mas ele também era um pesquisador daqueles pesquisadores que eu considero verdadeiros. Ou seja, ele não tinha dogmas, ele não tinha isso, eu não faço. Ele era um observador, ele era, a exemplo do próprio Kardec, ele era um grande observador. E ele gostava de observar o fenômeno para relatar. Isso, na minha opinião, é ciência. O resto é papo acadêmico. Mas, de certa forma, me parece que de uns anos para cá, a força dos trabalhos espirituais voltados para a desobsessão ou voltados para o atendimento fraterno foi se perdendo, foi se diluindo, e as ferramentas até então poderosas, como era a apometria. Eu peguei o início disso, quando o Dr. Lacerda lança aquele livro, Espírito Matéria, eu devorei aquele livro. Quando ele lança o segundo livro, eu devorei aquele livro. Aquilo fez um sentido tão grande,
E aplicando da maneira como ele aplicava, os resultados eram muito parecidos com os resultados positivos que ele tinha. De uns tempos para cá, eu observo que o potencial da ferramenta, talvez pela diluição, talvez por aquela coisa de fazer uma adaptação, cada qual aí trazendo uma teoria, uma forma de pensar, não sei, é um pensamento que eu tenho. Foi diluindo a força disso, foi diminuindo a força disso, e hoje nós temos grupos que, em vez de fazer uma grande fogueira, fazem uma fumacinha apenas. Eles não conseguem colher os efeitos que se colhia no passado. No passado muito recente, eu estou falando de coisa de 20 anos atrás, 15 anos atrás.